Dá pra ir? Só vamos. Eu também vou, Alisson? Tá bom. Eu disse que não precisa ser só na célula. Quem sabe se tribo ergue a mão aí? Tá, quase todo mundo. Então, tu também, tu vai na célula aí. Aí, quem sabe a tribo procura os papelzinhos e se ajuntem aí pra separar por tribo, entendeu? Tá por ordem. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Aí, tu é mais um monte. Ó, quem sabe a tribo procura, quem não sabe, depois a gente acha que entra no grupo. Quem não sabe a tribo, senta aí, fica sossegado, que depois a gente vai achar. Entendeu? Ele é de Dan? É, ele é de Dan, vem Pedro, é de Dan, é pra lá. Ah lá, mas, tá. Alguém achou essa tribo aí, cara? Tá todo mundo nessa tribo. Quem sabe já achou, quem não sabe, senta. Eu acho que deixa um lugar aí. Tá acabando já, velho. Acabou a ligação? Pega o microfone e ajuda não, Ninguém é tímido. Nossa, timidez. Timidez é muito fraco. Agora fazer o seguinte, vamos achar essas cadeirinhas e vamos fazer os grupos das tribos. É fácil. Se tiver que ficar um pouco Se dividam. Tem gente. Você é meu, não, deixa aí. Depois que vocês se reunirem nas tribos, não ficam aí se saindo, parece que atrapalham. Se reúnem em grupo das tribos. Deixa eu. Tá. Tá onde? Tudo. Tá onde? Vai um pouco mais pro lado então, pra separar por grupo ali. Tu também? É? Tá. Tá reunido, que legal. Obrigado por estar. Acha a tua tribo aí. Assim, ó, as tribos que se afastaram, se afastar do nosso território, pode morrer. Então vamos ter que voltar. Nós não podemos sair dessa formação aqui, ó. A ideia é fazer os grupos divididos com as tribos, do mesmo modo que era que Deus predestinou as tribos. Pode colocar uma cadeira atrás da outra. Eu preciso que até, tipo assim, ó, a cadeira fique separada, entendeu? Tipo assim, ó, uma tribo aqui, separa uma cadeira da tribo. Eu tenho que chegar o grupo de vocês. Não é pra ficar de pé, vai lá pegar a cadeira, pra sentar e se organizar a tribo de vocês, entendeu? Isso, assim pode fazer, Vini, tá certo assim nas tribos, né? Alguém não sabe a sua tribo ainda? Todo mundo sabe? Sim, vamos fazer. Cadê, Efraim? Isso. Depois de Manassés, Manassés meteu atrás, né?
Então tem que organizar, tem que ficar ó, porque assim, ó, hoje eu vou ministrar sobre o Deus da ordem. E eu já estou vendo uma desordem aqui. Então a gente vai. Isso, que nem aqui, ó. Ali tem espaço, dá para ir mais para trás. Essas 3 cadeiras aqui não estão sendo usadas, então dá para tirar elas. Isso, vamos se organizando aí, vai dar certo. Olha o espaço que tem aqui, ó. Vini, aí depois eu preciso que tu me mostre lá. É 3? Tipo, é 4 de 3? É como no caso vocês 3 aí. Tá, então vocês aqui, ó, podem se chegar um pouquinho mais perto. Esses 3 aqui, ó. Isso, tá bom. Melhor. Ô Vini, pega o microfone, não sabe organizar as coisas. Tá bom. Tá. Gade, daí Efraim ali. Vamos, Manassés, vocês que deram conselho pro negócio. Vamos, Manassés. Tá. Manassés. Entendeu? Agora Benjamim. Tá, vocês. Então vocês vêm mais. Ah, tudo isso daqui é Manassés? Não, ali é Aser, então vem pra cá. Depois de Manassés e Benjamim. Quem que é o último Manassés? Tá, então é depois da Poliana. Vamos ir ajeitando. Tá. E vocês, quem que é Dan? Meu Deus, acerta antes, Dan. Tá, agora é Dan. Troca com a Jéssica e com a Amy. Tá. Quer? Puxa mais pra cá. Vem. Já vai. Tá. Troca com o Pedro e o William, por causa que a hora não tá trocada. Tá. É só vocês ligando? Tá. E daí agora é a série? Tudo aqui é a série? E vocês são Naftali. Agora nós vamos mexer mais um pouquinho. Tá. Agora se junta Judá, Issacar e Zebulon. Junto. Se junta Rúben, Simeão e Gade. Junto. Junta. Essa, deixa um vão entre os grupos. Não, deixa eu ver. Efraim, segura, Lucas. Lucas, vem um pouquinho pra cá. Agora é Efraim, Manassés e Benjamim. Vamos, Bernardo. E daí agora junta pra cá, todo mundo, Dan, Aser e Naftali. Assim que todos estiverem sentados, organizados aí, a gente vai começar, tá bom? Vocês precisam focar aqui em mim, né? A ordem de deixar as luzes ligadas ali de quem? Da qual patente? Ó, preste atenção aqui. Vocês entenderam uma coisa, que para organizar uma coisa a gente faz uma bagunça. Vocês concordam comigo? Não estava tudo certinho, não estava tudo organizadinho. Estava tudo organizadinho, né? Eu pedi pro Bernardo, mandei mensagem pro Bernardo, falei, Bernardo, vai antes lá, posiciona as cadeiras assim. Ele me mandou um desenho, falou assim, ó, tu quer nesse desenho aqui? Eu falei, isso, esse desenho aí. Cheguei aqui, estava tudo certinho, tudo organizado. E aí, a gente às vezes pensa que do jeito que está, para Deus, tá bom. Mas é a gente que está analisando isso, a gente vê isso, a gente imagina isso. Ah, tá tudo certinho, tá bonitinho, então é assim que Deus quer. Mas se a gente for para alguns princípios de Deus, a gente vai ver que da maneira certinha que a gente está fazendo, não é o jeito que Deus pediu. Deus pediu de outro jeito. E aí, do jeito que está, aparentemente aos nossos olhos, a gente pode dizer, nossa, está bem certinho. Mas nem sempre aos olhos de Deus está certo. O que eu quero dizer com isso? Né? Esse assunto que o pastor trouxe a respeito
domingo passado, né? A respeito das tribos. Ó, é isso aqui. O que acontece? Vocês têm que ficar incomodados quando algo não está no seu lugar. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Por que eu falei assim, ó, eu preciso, né, dessa montagem assim, de 3 em 3. De 3 em 3 não, né? A cada 3 em 3. 3 tribos junto aqui, né? 3 tribos aqui, e 3 tribos aqui, e 3 aqui, e 3 aqui. Acho que tá certo, né? É porque tem uma tribo aqui que tem mais, né? Essa tribo. Que tribo que é essa aí? Deixa eu. Vira pra mim ver aí. Naftali? Quem que é da tribo de Naftali? Quem é da tribo de Asser? Quem é da tribo de Dan? Quem é da tribo de... Vocês duas? Tá. A Gize foi buscar mantimentos para a tribo, né? Manassés, vocês são... Nós somos da mesma turma. Nós somos da mesma tribo, né? Nós somos da mesma turma e tribo. Efraim? Legal. Tribo de Gad? Tribo de Simeão? Só tu? Isso aí, representa aí. Rubi? Viu? Agora tu não tá sozinho, agora já tem 2. E assim vai ser também contigo. Agora tu tá representando, daqui a pouco vai ter outro contigo. Zebulon? As duas sim? Sacar? E? Judá. Olha que legal. A gente vai falar ainda a respeito de tabernáculos, de Pentecoste. A gente vai falar de Pentecoste ainda. Só que às vezes a gente quer dizer assim para o Espírito Santo: Espírito, eu quero ministrar sobre esse assunto. Aí tudo bem. Se você falar isso e não ir orar, não ir buscar a face do Senhor, você vai chegar lá, vai abrir o texto, vai ler e vai entregar. Só que tem um porém. Se você ir buscar a face de Deus, se você se prostrar, se você adorar a Deus, se você buscar Ele, você dizer: Deus, eu quero entregar essa palavra. Qual a melhor maneira de eu entregar essa palavra? Há uma grande possibilidade de Ele mudar tudo aquilo que está no script, tudo aquilo que está no protocolo. Então é muito importante vocês, toda vez que forem ministrar uma palavra, vocês têm que consultar o Espírito Santo para ver se ele não quer quebrar o protocolo. Porque protocolos que não são feitos pelo Espírito Santo só traz religiosidade para a igreja, e isso só afasta as pessoas cada vez mais da centralidade de Cristo, certo? Então, por que estamos separados por tribo? Nós somos judeus? Não, nós não somos judeus. Só que, né, a gente entende que os judeus é o povo escolhido de Deus. Então eles têm muitos privilégios, né? E a gente não quer ser semelhante a eles. Até porque se a gente querer fazer isso, né, a gente está desmenosprezando aquilo que Jesus fez. Porque o que Jesus fez? Jesus se entregou, né, para comprarmos nós, para fazer com que nós sejamos co-herdeiro. Então, se a gente se voltar a querer: não quero ser judeu, aí você está dizendo para Jesus assim: obrigado lá, mas não valeu o que tu fez por mim. A gente quer sair de ser co-herdeiro com Deus, por Jesus ser co-herdeiro. Então o que acontece? A gente está ganhando conhecimento. Conhecimento de Deus, ele vem a partir do quê? Vem a partir de nós buscarmos o conhecimento. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente está fazendo algo que Deus é especialista nisso. E aí a gente vai começar a nossa ministração. Eu preciso que vocês, com essas luzes ligadas, isso vai trazer um cansaço para vocês, né? Porque a luz vai tirar todo o foco daquilo que eu estou querendo chamar vocês para a atenção aqui da palavra. Então ela vai pesar e vai cansar.
Da outra vez, no sábado passado, eu não sei vocês, mas quando eu vi tinha dado 1h40 e eu falei pro Bernardo, é só 1 hora, Bernardo, por que tu não falou? Não, mas quando vi passou rápido. Claro, porque tem todo como é que fala? Tem todo um planejamento para quê? Não para que fique um tempão falando, mas para que seja rápido a entrega. Então dessa vez o Bernardo vai me ajudar, tá, Bernardo? 1 hora, Bernardo, é demais. Então você vai, você está bem feito. E você vai me auxiliando aí. A gente vai trabalhar hoje e entender um pouco mais da palavra de Deus, a questão de saber por que o Deus que a gente adora é o Deus que ordena as coisas e as coisas obedecem a Ele. Vocês concordam comigo que às vezes, que nem até aconteceu um fato aqui, eu falei assim, falei pro Fernando, desliga a luz. Eu ordenei que algo fosse acontecido, mas, aconteceu do quê? As luzes não podem ser desligadas. Então vocês vão notar que o quê? Toda vez que a gente dá uma ordem e ela não é cumprida, é porque ainda a autoridade não está na nossa mão. Só que quando a gente fala do Deus vivo, do próprio Deus, do Criador, toda a ordem que Ele dá, ela é manifesta e ela é trazida do mundo espiritual para o mundo físico. Todo mundo está aqui comigo? Todo mundo está entendendo? Amém? Vocês estão aqui? Amém? Me ajudem, tá? Estou um pouquinho gripado. Na verdade eu não estou gripado, estou passando ali por um excesso de gripe, na verdade, e isso acaba que cansa a voz da gente. Então a gente vai começar lá por Gênesis 1:1. E aí, conforme a gente for indo aqui, aí eu vou pedir também para... Já estão ali, né? Vocês estão aqui comigo então? Amém? Gênesis 1:1. Todo mundo achou? Todo mundo trouxe caneta? Todo mundo trouxe papel? Todo mundo trouxe marca-texto? Vamos lá então. Eu preciso que vocês olhem para a Bíblia de vocês, quem tem a Bíblia, ou seja, em qualquer lugar, no celular ou no papel. Olhem para a Bíblia de vocês. Toda vez que eu ler a palavra, vocês precisam enxergar a palavra. Se vocês não enxergar, vocês não vão conectar com aquilo que eu quero falar para vocês. A Bíblia de vocês começa assim, ó. No princípio, amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. Na Bíblia de vocês fala céus? Tá. Número 2. E a terra estava sem forma e vazia. Preste atenção. A terra estava sem forma e estava vazia. Imagine isso. Sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção. Ainda que na vida de vocês estão passando por um período de trevas ou por um período de vazio, vocês que são filhos de Deus, vocês que o Espírito Santo habita dentro de vocês têm que saber que o Espírito está sobre vocês. Vocês precisam saber disso. Existem muitos crentes, existem muitos filhos de Deus que eles estão passando por trevas, eles estão passando por algo vazio dentro deles e eles não sabem, parece que eles esquecem que o Espírito de Deus, ele está sobre vocês. Aqui eu estou trazendo uma alusão a vocês, porque naquele momento o Espírito de Deus habitava e estava sobre as águas. Ele habita e está onde agora? Dentro de nós. Todo mundo concorda comigo que o Espírito Santo habita dentro de nós? Amém? Então, olha só, ainda que vocês estejam passando por um período assim, vocês precisam saber, ei, o Espírito está dentro de mim, o Espírito de Deus está dentro de mim. Vamos avançar. Número 3. E disse Deus: haja luz e houve luz. A partir desse momento agora aqui, vocês vão ver uma sequência de ordens que Deus vai dar.
Deus vai dar uma sequência de ordens. Ordens são trazer aquilo que no espiritual já existe e fazer com que aquilo se torne existente aqui na terra, se torne físico, se torne visível aos nossos olhos humanos. Então, desde o início aqui, do versículo 1, do capítulo 1, a partir do versículo 1, vocês vão ver uma sequência de ordem. Deus vai dar uma ordem, Deus vai dando ordem, Deus vai dando ordem. Vocês vão notar que toda ordem que Deus dá, ela se manifesta. Alisson, o que é se manifestar? Ela é acatada, ela é cumprida. Então ele vai falar assim, e disse Deus. O que Deus disse? Deus deu uma ordem. Exatamente, Vini. Haja luz. E porque ele tem toda a autoridade, o que aconteceu, Vini? Houve luz. A ideia aqui é o quê? Alisson, por que a gente está posicionado aqui? Porque quando a gente está posicionado aonde que Deus pediu para a gente estar, a gente começa a ganhar autoridade naquilo que a gente veio aqui para a terra para fazer. Então toda vez que você se coloca no lugar aonde que Deus pediu para você colocar, você começa a ter a autoridade do Criador. Vocês concordam comigo? Se eu perder a linha de raciocínio, os meus discípulos aí que estão aqui na cela, vocês falam para mim, Alisson, nós estamos um pouco perdidos, tá? Vocês têm que ser que nem os discípulos que Jesus tinha, né? Jesus às vezes falava. Depois chegava os discípulos, mestre, o que tu falou, mestre? Qualquer coisa, vocês veem que eu saio um pouco fora da linha, vocês têm total autoridade. Eu dou autoridade para vocês falarem assim, Alisson, me explica de novo. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam que nesse momento aqui, Deus ainda não habitava dentro de vocês. Deus não habitava dentro de vocês. Então, mesmo assim, Ele dava uma ordem. Vamos para uma segunda ordem aqui, vamos? Vamos aqui para o 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Preste atenção. Hoje eu falei um negócio pro Bernardo, e eu disse assim, Vini, toda a ordem dada, ela tem que ser compartilhada. Preste atenção, fica comigo aqui. Toda a ordem dada, ela tem que ser compartilhada. Vou simplificar para vocês. Hoje eu falei assim pro Bernardo, arruma as cadeiras dessa maneira assim, mas não faça sozinho. Convide mais pessoas, Compartilha a ordem dada. Olha só esse princípio. Se a gente quebrar esse princípio, o que acontece? Hoje vocês vão descobrir aonde que nasceu o egoísmo. O egoísmo nasce quando você recebe uma ordem de Deus e não compartilha e quer fazer sozinho. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que eu estou há 12 anos aqui na igreja e todos os dias eu levo, todo domingo eu levo a água para o meu pastor. E todo domingo eu levo água. Vocês estão aqui comigo? Todo domingo eu levo água para o meu pastor. Acontece que um dia alguém leva água na minha frente. Por eu estar acostumado a fazer algo que não deixa de servir a Deus, Quando você serve o seu sacerdote, quando você serve o seu próximo, você também está servindo a Deus. Então, aí, quem que é aquele lá que está levando a água? Se eu levo há 12 anos a água, aprenda uma coisa: toda ordem dada, ela precisa ser compartilhada. Então, toda vez que eu querer sempre fazer a mesma coisa, vou dar um outro exemplo aqui. Hoje, sábado passado, eu estava ministrando aqui. Todo mundo concorda? Todo mundo estava aqui? Esse sábado, eu estou de novo aqui. E aí vamos supor que isso não vai acontecer, porque eu não vou quebrar o princípio e não vou instalar o egoísmo dentro de mim. Sábado que vem eu estou de novo aqui, Passou 5 anos, é só o Alisson. Aí eu vou pegar o microfone, o pastor um dia pega e conectou com outra pessoa, uma pessoa também fervorosa, e ele pega e fala assim para mim: viu, Alisson, seguinte, hoje quem vai ministrar, porque assim, por que o pastor? Porque o pastor é a
a totalidade da autoridade dentro do nosso ministério. Todos concordam? Quem não concorda não recebe nada de Deus. Então todos têm que concordar. Isso é um princípio básico. Vamos supor, aí o pastor fala assim: Alisson, tem um menino aí, o Guilherme, é teu discípulo, e ele estava aqui comigo numa reunião aqui e está carregando uma palavra poderosa. Só que eu já estou com o egoísmo instalado, então eu já nem vi que meu discípulo carrega uma palavra poderosa. Por quê? Porque todo sábado eu quero estar ministrando. Então eu não dou mais moral para o Pedro, eu não dou mais moral para o Luiz, eu não dou moral para o Felipe. Por quê? Porque eu já estou instalado que é eu que sou o ministrante do sábado. Então eu não vejo mais nada, eu fico até cego por causa do egoísmo. O egoísmo não me deixa enxergar as coisas. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão pegando? Então preste atenção. Aí o que acontece? Aí o pastor fala: o Guilherme vai pegar. Como assim? Como assim o Guilherme vai pegar? Se ele nem falou comigo. Vocês estão entendendo como é que funciona isso? Como assim? Aí que nasce o egoísmo, porque toda a ordem tem que ser compartilhada. Quando o pastor montou o grupo lá, ele falou assim: o Alisson, ele vai fazer parte do Ministério de Ensino. Vai fazer parte do Ministério de Ensino, certo? Automaticamente, quando eu vi isso, eu já perguntei para ele assim: pastor, aonde que eu vou executar isso? Qual é o objetivo disso? E aí ele já falou: não, você vai fazer parte de um grupo que vão fazer isso. Então, tipo assim, na verdade, quando eu estou indo, o nosso pastor está vindo, né? Então, eu falei: opa, tá tranquilo, até aqui tudo bem. Porque o que acontece? Eu ia falar para ele assim: pastor, vamos levantar mais uns aí, porque, né? Essa era a minha ideia, mas a ideia dele já estava formada e era isso mesmo. A ideia era montar outras pessoas. Então, quando eu recebo uma ordem e eu não a compartilho, eu estou começando a plantar uma semente de egoísmo dentro de mim. A igreja se arrebentou por causa disso. Simples, olha, o fato é simples de levar uma água. Irmãos não se falam mais um com o outro, porque agora o outro pegou o cargo dele. Já imaginou isso, Jorge? Pastor Jorge? Agora eu não falo mais com ele, porque agora ele pegou o meu cargo de levar a água para o pastor. Gente, foi instalado um egoísmo, às vezes sem saber, às vezes a gente não sabia, mas a partir, desse momento, a partir dessa palavra, a gente vai entregar todo o nosso egoísmo na mão de Deus, e toda a ordem que a gente receber do nosso líder, do nosso pastor, dos nossos mentores, a gente não vai sair fazendo sozinho, a gente vai compartilhar. A ideia das tribos era assim. Por que que Deus separou por tribo? Primeiro que é uma organização. Vou organizar esse povo, preciso de uma organização. Aí ele organiza, e a ideia dessa organização é o quê? Olha só, Alisson, por que Deus é o Deus da ordem? Por que Ele quer organizar? Para que o Espírito dele consiga fluir no nosso meio. Se o Espírito de Deus, o Espírito de Deus funciona assim, aonde que ele flui? Aonde tem organização. Nós somos o corpo de Cristo, todo mundo concorda comigo? No corpo de Cristo precisa acontecer a manifestação do Espírito de Deus, porque nós já somos um corpo, vamos aqui comigo, um corpo, para ele vir à vida. O que ele precisa? Ele precisa de duas coisas. Se alguém sabe, pode falar, senão eu já falo. Ele precisa de duas coisas, que foi espírito e alma, ele precisa da alma e do espírito. Ele precisa da alma e do espírito. Todos concordam aqui comigo que nós somos o corpo de Cristo? Esse corpo precisa de um espírito e também de uma alma. Concorda comigo? Esse espírito, ele precisa ser clamado nesse lugar. Não clamado, é outra palavra, invocado. Esse espírito, ele precisa ser invocado. Como assim, Alisson? Então o espírito não fica no meio do corpo da igreja, a não ser que a gente morasse aqui dentro, porque a gente forma o corpo quando a gente está em união.
Né? Quando que a gente forma o corpo de Cristo? Quando a gente está unido, quando a gente está na mesma língua, quando a gente está no mesmo pensamento, na mesma ideia. Então a gente está formando o corpo. Quando o corpo está formado, é necessário que o Espírito de Deus venha no nosso meio. Por quê? Porque senão eu vou querer mostrar o quanto que eu sei. Senão, né, o João vai querer mostrar o quanto que ele sabe. E toda vez que a gente quer mostrar o quanto a gente sabe, é porque ainda a gente não invocou o Espírito do Senhor. Posso estar falando aqui para vocês já do tanto que eu sei. Por quê? Porque vamos supor que o Espírito de Deus não esteja nesse lugar. Então eu começo a falar daquilo que eu sei, daquilo que eu sei, daquilo que eu sei. Só que tem um porém. Aquilo que eu sei não transforma a vida de vocês. A única coisa que transforma a vida de vocês é o entendimento da palavra de Deus. Então toda vez que Deus dá uma ordem, né, aqui nesse momento, ele, né, um pouquinho mais para trás, né, na verdade ele fez um plano do que ele ia fazer, junto com o Espírito Santo e junto com o próprio Cristo. Então é um princípio de Deus, né, dar a ordem e delegar cargos. Então quando a gente, né, prepara, como que a gente prepara o ambiente a isso? Organizando. A gente, na minha célula e na célula da Ellie, a gente tem um sistema lá que a gente ensinou para os discípulos lá, fazer o quê? Organizar o seu quarto. Organize o seu quarto. Organizar isso, essa é a tarefa. Organize o teu quarto e organize o teu guarda-roupa. Por quê? Geralmente, eu não sei vocês, claro que pode ter outro ambiente, mas vamos supor que no quarto de vocês, né, ele é considerado como o santo dos santos. Então vamos supor, no santo dos santos, o que a gente faz lá? A gente se conecta com Deus. Só que tem um porém, Deus só vai para um lugar quando tem organização. Começando pelo que, Alisson? Começando pelas coisas físicas. Porque o que acontece? O Espírito de Deus, ele dá a ordem do espiritual para o físico. Nós acessamos o espiritual quando organizamos o físico. Organizou o físico, acessou o espiritual. Deus acessou o espiritual, organizou o físico. Deu para entender, mano? Então preste atenção. Em cima dessa palavra, né, vocês precisam entender que o quê? Esse Espírito de Deus, que nesse momento ele estava na face, né, ele estava sobre as águas, nesse momento ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Ele analisava tudo o que estava acontecendo. Até um ponto que ele resolveu invocar, fazer a existência das coisas. Só que para te invocar e fazer a existência das coisas, você precisa enxergar o que está desorganizado. Se você não enxergar, não, está tudo bem, está tudo legal, aí vocês vão ver que tipo assim, ei, por que as coisas de Deus não acontecem na minha vida? Porque tem alguma coisa que está fora do lugar. Viu, amor? Só para complementar. E a parte do guarda-roupa revela muito a situação como está o teu coração. E a organização do teu quarto revela muito como está a tua vida espiritual com Deus. Exatamente. Teu quarto. Exatamente. E aí, eu dei um exemplo para os guris na célula, assim, ó. Por que arrumar o quarto? Preste atenção. Por que arrumar o guarda-roupa, Alex? Por que arrumar o guarda-roupa? Porque cada pessoa, ela tem a sua própria identidade. A ideia é fazer com que a nossa identidade humana, né, seja trocada pela de Cristo. Mas até que isso aconteça, tem uma escada para subir, não é fácil. Então vamos supor, eu tenho um jeito de arrumar o meu guarda-roupa. Eu tenho um jeito de arrumar. A minha esposa, ela tem um jeito de arrumar o guarda-roupa. Olha só o que acontece. Então, ela fala para mim, Alisson, arruma as tuas roupas. Aí eu vou lá e arrumo. Daí eu coloco assim, essa camiseta preta aqui é a que eu mais uso, essa camiseta preta é a que eu menos uso, essa camiseta preta desbotada eu uso em casa, essa calça eu uso assim, essa aqui eu vou organizando tudo assim. Quando eu organizo assim, acontece um outro princípio que é o quê? O fluir. O
que é o fluir? O que é o fluir? Vamos supor, eu me atraso para ir no metanoia 5 minutos. Se eu arrumei e eu organizei, eu vou chegar lá, em menos de 5 minutos eu vou arrumar, eu vou fluir. Vou pegar a roupa porque eu sei onde é que tá. Vou pegar a roupa, vou colocar e vou estar aqui. Agora, se outra pessoa organizou, não vai saber onde está a tua camiseta, os 5 minutos vai se tornar 10 minutos. Então, quando você não está fluindo na igreja, é porque tem alguma coisa que está fora do lugar. E a gente precisa organizar isso. Então, para que o Espírito de Deus flua no corpo da igreja, a gente precisa se organizar. Alisson, o que seria esse se organizar? Chega um pouco mais perto. O que seria esse se organizar? Se organizar seria o quê? Começar a repreender os espíritos que andam no nosso meio. Do quê? De inveja, espírito de egoísmo. Tem vários espíritos que correm ao nosso meio. Porque assim, o que acontece? Essa é a identificação. Eu vi que eu era uma pessoa assim, na verdade, né? Ainda sou um pouco arrogante, ainda sou um pouco grosso, mas eu tenho deixado o Espírito Santo me moldar. E na medida que eu deixo ele me moldar, eu vou recebendo de Deus. E na medida que eu vou recebendo de Deus, quem não se deixa moldar, começa a ficar com inveja, sendo que é simplesmente um fato de você reconhecer que você precisa se organizar. Então a gente precisa se organizar. Vocês estão entendendo a palavra? O Deus da ordem, o Deus que só pode manifestar o seu poder quando as coisas estão organizadas da maneira que ele pediu. Vamos continuar avançando. Aqui no número 5, né, ainda em Gênesis, pode colocar lá na tela. E Deus chamou a luz dia. Depois que ele dá a ordem, as coisas são manifestas. Então, depois que eu pedi, né, eu vou continuar nesse exemplo para a gente não sair fora. Depois que eu falei pro Bernardo, eu falei assim: Bernardo, ó, tu arruma as cadeiras dessa maneira aqui, ó, só que não faz sozinho, compartilhe. E ele compartilhou. Compartilhou? Quem te ajudou? Outro princípio é o quê? A pessoa que recebeu a ordem, ela tem que compartilhar. Mas se você vamos supor, parado, chegou um pouco mais cedo da rede metanoia, e você vê que está acontecendo um movimento, se aproxima das pessoas que estão fazendo esse movimento e fala assim: o que vocês estão fazendo? Como se você não fizesse nada. Chegasse para o Bernardo, alguém fala: o que tu está fazendo, Bernardo? Eu estou organizando aqui as cadeiras. E aí faça o seguinte: peça para ajudar. O que acontece quando você pedir para ajudar? Você vai fazer que o Espírito de Deus, quando ele se manifestar, ele flua no meio da igreja. Então seja um cooperador. Vamos avançar. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. É isso? Vamos continuar avançando. O 7. E fez Deus a expansão. Preste atenção. Ele dá a ordem. Quando a ordem ela é executada, quando ela é trazida à realidade, tem o fluir. A ordem é dada e vem a realidade. Aí tem o fluir. Porque se a gente dá uma ordem e não fluir, é porque não foi acatada a autoridade. Só que aqui nós estamos falando do Deus todo criador. Número 8. E chamou Deus. Não quero o número 8. Espera aí. Chamou Deus, eu quero outra ordem. O 9? Isso, o 9 então. E disse Deus: ajuntar-se as águas debaixo do céu. Isso aí, a ordem já foi dada, não quero essa também. Aqui ó, o 11. E disse Deus: produza terra, ervas verdes e ervas que dê semente. Outra ordem. Ele vai dando ordem, ele vai dando sequência de ordem. Vamos avançar. Vamos para o
versículo 2. Versículo 2, capítulo 2. Vamos para o capítulo 2. Todo mundo do capítulo 2. O versículo é o versículo, acho que 16. É isso, 16, né? Todo mundo achou, amém? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Vamos lá. Preste atenção. Mais uma ordem que Deus deu. A ordem era para comer de todas as árvores. Essa era a ordem. Vocês estão aqui comigo? Vamos ler de novo? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. Preste atenção. Essa que é a ordem que Deus dá. Não coma desta árvore. Essa é a segunda ordem. A primeira ordem é que coma de todas as árvores. Segunda ordem: só não coma dessa árvore que tem conhecimento do bem e do mal. Todo mundo está aqui? Estão aí ou não? Preciso que vocês me ajudem a ministrar. Senão aí eu... Agora a gente vai ver uma sequência de ordem que Deus vai dar. São versículos, né, rápidos, assim, a gente vai vendo e a gente vai anotando, né? O que vocês precisam entender é o quê? Que toda vez que a gente obedece uma ordem de Deus, o fluir do Espírito Santo, ele acontece no nosso meio, e aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ministra, aquilo que a gente faz como servo do Senhor, começa a se tornar existente na nossa vida, certo? Agora vamos passar por alguns passagens bíblicas aqui, aonde Deus vai dar a ordem. Êxodo 35, 1. Isso. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhe: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Quem trouxe papel e caneta, anota. O que vocês precisam ter dentro de vocês, a ideia é que Deus é a autoridade máxima que ordena as coisas e as coisas acontecem. Anota esses versículos aí. Números 2. Não, antes de número 2, Levítico 23. Só bota a partir do versículo 1. Aqui, ó. Eu não vou ler todo esse versículo, na verdade eu quero que vocês anotem. Anotem esse versículo aí. Alguém tem aí aquele calendáriozinho com as festas? Aí. Tem o nome o calendário das festas? Tem o nome das festas aí? A primeira festa é Purim? É isso? Tá, a primeira festa é Purim. Vamos contar aqui só um minutinho, deixa eu contar quantas festas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9 festas. Tá. A ideia era ter 7, mas tudo bem. Tá. Tá, beleza, mas não tem problema.
Ó, o que a gente precisa entender a respeito do Deus da ordem, certo? Por que a gente comemora as festas? A gente comemora as festas. Eu quero que vocês entrem comigo nessa ideia. Vocês já estão cansados? Não? Tá. Preste atenção. Cada festa que vocês vão, ou que vocês já foram, existe uma maneira de você chegar nessa festa. Vocês concordam comigo? Que se vocês forem num casamento, vocês vão ter que ir bem vestido. Talvez até se você for convidado para ser padrinho, vai ter que estar de terno e gravata. Certo? Todo mundo concorda comigo? O que vocês precisam entender sobre as festas? Né? Claro que eu vou trazer aqui uma ideia para vocês pensarem junto comigo. Cada festa, a gente se arruma de uma maneira. Principalmente, né, amor? Tipo assim, eu já vi, não sei se é verdade, mas as mulheres cuidam as roupas que elas vestem, né? Tipo, aquela lá de novo com aquela roupa. Isso é real isso? Sim. Tá, agora preste atenção. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês entendam. Então vamos supor que cada festa você vai com uma roupa, certo? Nem sempre é a mesma festa. Aqui nós estamos falando de festas, vou falar assim, festas bíblicas, certo? Essas festas bíblicas aqui, cada vez que uma delas acontece, Deus se apresenta de uma maneira nas festas. Cada festa que ela acontece aqui a primeira festa, a festa do Purim, né? Então Deus se apresenta de uma maneira. Em cada festa ele se apresenta de uma maneira. Aqui a próxima festa é a festa da Páscoa. Na Páscoa ele se apresenta de uma maneira. Vamos lá. Pão ázimos. Ele se apresenta de outra maneira. Festa das primícias. Ele se apresenta de outra maneira. Fique em paz, que é para ser desse jeito mesmo que eu estou falando. Na festa. Aí é forte para essa. Quem sabe tanto fala. De maçã. Tá. Tá, a próxima festa é a festa de Pentecostes, então. Tá no final ali? Tá bom. A festa de Pentecostes. Agora é o seguinte, vamos lá. Vamos simplificar isso aí. Como assim as doiduras de festa, hein? Exatamente. Quando você está na festa, que Deus se apresenta dessa maneira, Ele precisa te reconhecer. Deus ele vai te reconhecer na maneira que Ele se apresenta. Então, cada festa Deus se apresenta de uma maneira. E na maneira que Ele se aparecer nessa festa, Ele precisa te reconhecer. Só que olha só, fica aqui comigo. É bem simples. Só que Ele só vai reconhecer você na festa se você estiver na festa. Concorda comigo? Tem como Deus se apresentar de uma maneira numa festa? Vamos supor. Vamos dar um exemplo aqui. Pentecoste. Certo? Vai acontecer a festa de Pentecoste. Tem data, tem dia, tem as horas que vai acontecer, tem tudo pronto para a festa. Quando a gente fala assim, Fernando, vou para a festa. Vou para a festa de Pentecoste. Me arrumei, fui para a festa. Quando tu estiver na festa, quando Deus se manifestar, Ele vai te conhecer porque você está na festa. E a palavra que Ele tem para você
é diferente em cada festa. Então, vamos supor, estou na festa de Pentecostes, estamos ali, né? Os 12 estão um pouco assim, tipo, meu Deus, Jesus mandou nós ficar junto, né? Vamos ficar junto aqui orando, né? A descida do Espírito Santo. E aí, quem está na festa, né? Que são 120 pessoas que estão na festa. Tipo, na verdade, a festa, vamos trazer aqui. A festa está acontecendo em toda ali a Jerusalém. A festa está acontecendo em toda a cidade. A cidade comemora, o povo comemora, né? Mas existe um fogo, existe um pessoal ali que está mais fervoroso. Eles estão juntos, eles estão orando, eles estão clamando, né? E aonde que manifesta o poder de Deus? É junto lá com os 120. Os 120 lá manifesta o poder lá. Por quê? Porque eles estão com o pensamento de ir para a festa e eles estão com o pensamento de entender a faceta que Deus vai se apresentar. A partir do momento que ele se apresentar, que Deus se apresentar de uma faceta, e lá em Pentecoste foi uma das facetas, quando eu falo, é a forma de aparecer, a maneira de aparecer. E em Pentecoste foi uma das maneiras mais doidas que teve. Não teve em outra doida. Existe uma festa que é a festa mais top, que é a festa dos tabernáculos. Mas a faceta que Deus, né, mandou o seu Espírito para essa festa foi totalmente diferente. Por quê? Porque essa festa fez com que a manifestação, o poder de Deus, o próprio poder de Deus se manifestasse no ser humano. Por quê? Porque ele resolveu cumprir uma ordem de Deus. Vou para a festa, Deus se apresenta numa faceta e ele entrega uma palavra para mim. E a palavra que ele, na verdade, a manifestação que ele faz ali em Pentecoste, né? Vem um vento impetuoso. Quem estava na última ministração, eu narrei para vocês quando Jesus pegou o todo o poder de frente com o Pai e depois ele manda para a terra. E aí os discípulos recebem como se fosse um vento impetuoso. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão entendendo a palavra? Então olha só, por que nós devemos participar das festas, Alisson? Porque nós entendemos que cada vez que acontece uma festa, Deus se manifesta de uma maneira. E toda vez que a gente está nessa festa e Ele se manifesta de uma maneira, Ele nos dá uma direção. A ordem que Ele entrega nessa festa nos dá uma direção. E toda vez que a gente anda debaixo da ordem de Deus, a gente faz com que o Espírito de Deus flua através de nós. O que aconteceu, né? O que aconteceu com a humanidade? A humanidade se entregou aos costumes pagãos, fazendo com que o quê? Que a festa que era para a gente estar comemorando e entendendo aquilo que Deus tinha para nós, fosse anulada. Então, quando a gente não está na festa que Deus ordenou, a gente não sabe como que Ele se apresentou, e muito menos a ordem que Ele deu, porque Ele manifesta a sua ordem. Aonde que Ele dá a sua ordem? Aonde que Ele manifesta hoje a sua ordem? Nas festas. Por isso que, como que se combate uma festa pagã? Alguém sabe? Eu sei. Pode falar, não. Exatamente. Como que a gente combate? Alisson, como assim combater, Alisson, uma festa? Exatamente. Preste atenção. O espírito de engano, o espírito de Satanás, as trevas malditas, elas copiam tudo o que Deus faz. Por quê? Porque tudo que Deus faz dá certo. Tudo que Deus faz dá certo. Tudo aquilo que Deus manda fazer dá certo, né? Você pode até achar alguém que fala que não dá certo, mas vai ser muito assunto aí para nós procurar o que Ele mandou fazer que não deu certo. Então toda vez que Ele ordena, as coisas acontecem. O que Satanás fez?
começou a repetir as festas, só que com outro calendário. Alguém tem um calendário antigo aí? Graças a Deus nós temos o nosso novo agora, né? Quem dá um glória a Deus por causa do nosso calendário novo aqui? Glória a Deus. Então vamos supor, o calendário. E aí as pessoas, tipo assim, se tu achar aí, a gente relembra. Mas a gente ficou tantos anos comemorando que a gente sabe decora ainda. Espera aí. Então vamos supor, existia um calendário que Deus se manifestava e que Deus deu a ordem. Aqui, ó, eu quero que vocês anotem Levítico 23. Levítico 23 vai dizer, é Deus falando como que tem que ser as festas, por que vai ser as festas, na faceta que ele vai se apresentar nas festas, certo? Eu poderia ler todo o Levítico 23 para vocês compreenderem isso. E também, bota na tela aí para eles anotar, Números 2. Números capítulo 2, né? Se vocês anotarem, quando vocês leem em casa, né, vocês vão entender o que eu estou falando. Claro que eu também estou simplificando aqui, mas vocês vão entender com mais clareza. Vocês vão dizer, meu Deus, cara, eu não acredito que Deus se manifesta desse jeito nessa festa. E desse jeito que Ele se manifesta, Ele dá essa direção. Aí então, se você estiver debaixo da ordem que Deus deu, cumprindo as festas, não porque a gente quer ser judeu, mas porque é um mandamento de Deus perpétuo. E tipo assim, ele deu esse mandamento para quem quiser cumprir. Ele não te obriga a cumprir. Só que o que acontece? Preste atenção. Se a gente querer participar da festa de qualquer jeito, a gente não vai entender o que Deus quer falar. Então, o que acontece? O pastor ele está nos ensinando a como participar da festa. Você imagina você chegar de qualquer jeito num casamento? Ele não entra. Ah, meu nome está na lista, não sei o que. Não entra. Não entra, sabe por quê? Porque vai ser feio tu na festa. Vai ser um escândalo tu na festa. E Deus não trabalha com escândalo. Ele trabalha com organização. Quando está tudo organizado, Ele vem e manifesta. Então o que acontece? A gente precisa ganhar o conhecimento. É difícil, às vezes. Ah, meu Deus, que agora acho que, não sei que dia, acho que é domingo agora. Que dia que vai ser o dia das bandeiras lá, das coisas? Vai ser amanhã? Dia 20. Vai ser dia 20, né? Amanhã é sábado, dia 20. Tá vendo que não flui? Sábado que vem, dia 20. Tá. Ó, olha só que legal. Sábado que vem, nós vamos fazer aqui uma festa também. Nós vamos fazer uma festa aqui também. Quem não conhece e quem não sabe, vai vir de qualquer jeito. Preste atenção. E a faceta que Deus se apresentar, Ele vai dar uma ordem. Mas quem não sabe o que está acontecendo, não vai saber que ordem é essa. Por quê? Porque precisa uma parte nossa. Uma parte nossa. Eu vou na festa. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou na festa, vou num casamento. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso alugar um terno. Eu preciso me preparar. As festas bíblicas e as festas de Deus, você não precisa comprar um terno. Você precisa saber por que essa festa foi feita. Hoje vocês estão aqui, a gente está aprendendo junto. Então hoje você não vai comprar uma roupa para participar. Você vai ganhar o conhecimento. Tá, cara, por que a gente tem que fazer essas festas? Por que a gente tem que estar junto com o nosso pastor comemorando essas festas? Por que a gente tem que saber qual que é a nossa tribo? Porque quando você se organiza, o Espírito de Deus, quando Ele vem, Ele vai fluir através de vocês. Glória a Deus. Ele vai fluir através de vocês. Se você, eu fui convidado para uma festa lá, chega lá totalmente perdido, o único fluir vai ser dos guardas mandando você sair da festa. Vai ser o inimigo se levantando contra tu, vai dar o inimigo se levantando. Tá bom, obrigado.
Vocês entenderam até aqui? Então a gente precisa sim, Alisson, ganhar esse conhecimento, comprar nossas vestes. O que é, Alisson, comprar nossas vestes? Ganhar o conhecimento. Alisson, por que eu preciso saber das festas? Por causa disso. Por quê? Porque as festas pagãs acontecem para quê? Para que Satanás se manifeste e para que quando ele se manifeste, algo ruim aconteça. Então a gente precisa fazer a parte nossa, que é o quê? Se preparar para a festa, a qual Deus ordenou que a gente se preparasse. Para quê? Para que a gente receba a ordem dele e para que a gente ande debaixo da palavra dele. Para quê, Alisson? Para que a nossa boca sim seja um portal, mas de autoridade, porque a ordem que Deus dá, ela só pode ser realmente uma autoridade na tua boca quando você está alinhado com aquilo que ele falou. Ele mandou fazer isso, faz isso. A partir do momento que você fazer isso, quando você falar em nome de Jesus seja curado, não é você que está curando, é por causa que você está fazendo tudo aquilo que Deus manda você fazer, né? E o Espírito flui no teu corpo, o Espírito flui no corpo da igreja, e a manifestação de Deus acontece, as curas acontecem, os demônios não conseguem ficar ao nosso derredor, eles piram, eles vão, os demônios enlouquecem. Por quê? Porque ali está manifestando o Espírito de Deus, e onde tem o Espírito de Deus, desordem se torna imprópria naquele lugar. E o que é uma manifestação, né? O que é uma manifestação de um demônio? Ele está fazendo algo errado, ele tomou um corpo que não é para ser dele. Então o Espírito de Deus age e automaticamente a pessoa, na verdade, ela perde os sentidos. E aí, Alisson, o que a gente faz? Ei, é o sinal que Deus está no nosso meio. Ei, é o sinal que o Espírito de Deus está no nosso meio. O que a gente faz? Né? Seja a autoridade máxima ou a pessoa que fez com que esse Espírito se manifestasse, chega lá e ordena em nome de Jesus, sai. E aí tem que sair. Se não sair, chama os mais karatê kid aí, que eles vão lá e vão fazer o demônio sair. Porque tem que sair, certo? Para a gente finalizar, acho que eu vou pedir ajuda agora para uma pessoa, para a gente finalizar mesmo, certo? Abra lá em João, o capítulo é o 20, capítulo 20, a partir do verso 14, certo? Achou aí, amor? 20, João 20. Isso. Agora assim, eu vou precisar de uma pessoa que consiga ler um pouco mais rápido que eu, mas respeitando todas as vírgulas. Quer ser essa pessoa, Vini? Ou eu passo com minha esposa? Então vem aqui, vem cá. Do 14 até o 23. Depois eu vou falar para a gente. Não tem tempo. E, tendo dito isso, voltou-se. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Eu tenho 19 aqui. Jesus aparece aos discípulos. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cercado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. E pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco.
E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os revestirdes, lhes retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o creerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muito obrigado. Deus te abençoe. É um texto comprido que precisava ser lido assim, né? E eu tenho que ler pausadamente, então precisava ser entregue assim. Quero que vocês anotem esses textos aí, né? E quero que vocês, em casa, vocês leiam e reflitam. O que eu quero que vocês analisem o detalhe desse texto? Eu quero que vocês analisem assim, ó, toda vez que vai aparecer Jesus ali, ele sempre aparece direcionado a fazer uma coisa que, na verdade, quem deu a ordem foi o pai dele. Então Jesus não perde tempo com outras coisas. Jesus vem, né? E na medida que ele aparece, ele faz muitas coisas e ele não perde tempo com ninguém. Só que toda vez que ele aparece, ele sempre está fazendo algo que o pai dele ordenou. Acontece 2 situações aqui, a qual vocês precisam entender, isso, por que a gente deve fazer isso? Porque é assim que Deus trabalha. Deus trabalha na organização. Ele espera as coisas, ele dá a ordem, as coisas são organizadas. Aí ele se manifesta. Ele dá a ordem, as coisas são feitas, aí ele se manifesta. Se ele dá a ordem e as coisas não são feitas, ele não se manifesta. Então preste atenção, Maria Madalena, ela chega lá no sepulcro, né? E aí ela se dá de cara com os anjos falam com ela, e aí ela sai. Quando ela sai, ela está tão abalada que ela pensa que a pessoa que está na frente dela é o jardineiro. Não é o jardineiro, é Jesus. E aí Jesus vê que ela está sem direção. E aí ele pega e fala assim, Maria. E aí ela olha e fala assim, meu mestre. E automaticamente se encaminha a chegar nele. Aí ele fala assim, ei, calma, eu tenho que ir primeiro no meu pai. Só que faz o seguinte, deu uma ordem para ela, está cumprindo uma ordem e deu uma ordem. Alisson, quem é que pode dar ordem no meio do ministério? Quem está cumprindo a ordem. Quem está cumprindo ordem pode dar ordem. Quem não cumpre ordem, toda vez que dá uma ordem, desorganiza tudo. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa sim conectar com o nosso pastor, com os pastores da igreja e entender qual é a ordem que Deus deu para eles, para que nós sim também dê as nossas ordens ou simplesmente execute aquilo que foi mandado a gente fazer. Por quê? Para que flua o Espírito
Santo, Espírito Santo de Deus no nosso meio. Então o que acontece? Ela ia se jogar aos pés de Jesus. E Jesus falou assim: ei, só um pouquinho, deixa eu terminar aquilo que foi me ordenado. Só que enquanto eu faço isso, vá aos 12 e fala que aquilo que eu disse que ia acontecer, aconteceu, tá? Em breve eu volto. Aí então ela volta correndo e fala para os discípulos: o mestre ressuscitou. O mestre ressuscitou. E aí eles se perdem correndo para ir lá no sepulcro para ver se ele vai estar lá. Aí eles chegam lá, não está lá. Não está lá no sepulcro. E aí eles ficam: mas será que é verdade que a Maria falou? Passando uns dias, o Senhor se apresenta no meio deles. Olha só esse segundo fato. O primeiro fato que eu queria que vocês se atentassem é o quê? O fato de Maria se achegar a ele e ele não deixar, e ele ir cumprir a ordem e dar uma ordem a ela. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, Tomé. Existe no nosso meio pessoas que na verdade elas não acreditam, mas elas não são sinceras em falar aquilo que elas não acreditam. Aí não tem como nós ensinar vocês se vocês não serem sinceros. Não tem como eu aprender se eu não ser sincero com Deus. Então muitas pessoas vão dizer assim: tá que nem Tomé, precisa ver para crer. Ei, preste atenção, pega um insight de Tomé. Tomé falou assim: eu só acredito se eu tocar, se eu ver os furos na mão dele e se eu tocar na costela dele. Eu só acredito se eu fazer isso. Preste atenção, ele está sendo sincero com o sentimento deles. A gente precisa ser sincero com os nossos sentimentos, porque se a gente não ser sincero com os nossos sentimentos, quando Jesus aparecer, ele não vai chegar assim, ó, no meio dos 12 e falar assim: ó, Tomé, vem cá, coloca a mão aqui, acreditou? Beleza, bem-aventurado aquele que não precisa ver, mas crê. Mas só que tem um porém: Tomé foi sincero. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender, seja com esse ensino ou com essa ministração, é o quê? Vamos começar a ser sincero com Deus. Se tem que participar das festas, vamos ser sinceros. Por quê? Como que faz? Você chega aos pastores, vamos aprender junto. Para quê? Para que quando Deus se manifestar no nosso meio, a gente consiga fluir com o Espírito de Deus. Amém? Até aqui então. Até mais. Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência, né? Ainda um pouco assim engripado, os olhos estão ardendo, tá? Estou um pouco o peito doendo assim, mas graças a Deus é Deus que faz, não é nós, tá bom? Deus abençoe. Obrigado pela atenção de vocês. E antes de nós finalizar, a gente vai ouvir uma música junto, como de costume, tá bom? Eu mandei a música para quem? Mandei pro Bernardo. Pode acabar lá. Tá, então finaliza o vídeo lá e aí manda aquela música pro teu irmão, daí a gente vai finalizar adorando o Senhor.